Bom dia! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso gênero textual do mês de maio, certo? Na qual hoje é dia de produzir, fazer a produção do texto teatral, ok? Vocês, alunos, irão produzir um texto teatral, baseando na finalidade, nas características e nos elementos estruturais do gênero que a gente estudou na semana atrasada, tá certo? No entanto, vamos aqui focar e vamos relembrar sobre as características, do gênero que a gente estudou. As características específicas do texto teatral escrito em primeira mão é o diálogo. Em um texto teatral tem que ter o diálogo entre os personagens. E também tem que ter o discurso direto. O discurso direto são o quê? São os personagens dialogando entre si, certo? Sem ter a pausa, com a fala do narrador. São quando diz assim: Olá, Maria, tudo bem? Aí a Maria vai e responde: tudo, certo? O discurso direto é o diálogo entre os personagens, dialogando entre si, certo? Então, vamos aqui também, tem que ter rúbricas. O que são as rúbricas? As rúbricas são marcadas dentro do parênteses, em um texto teatral, para indicar o gesto, o que aconteceu naquele momento, ok? Vamos ver aqui para vocês entenderem melhor. Esse texto é um texto exemplificável para vocês, para poder ser o modelo, para vocês fazerem o de vocês com base nesse, tá certo? Então, nesse texto, aparece uma rúbrica aqui, quando a gente vê bem aqui, entre parênteses, certo? Aparecendo na frente da igreja. Simboliza que esse personagem estava aparecendo na frente da igreja. Então, isso quer dizer o quê? É o gesto ou o que aconteceu naquele momento. Se o personagem caiu, se o personagem sorriu, dentro desse parêntese está indicando isso, o gesto ou a posição, ok? Daquele momento. Então, essas são as rúbricas. A primeira coisa que vocês irão colocar em mente é o enredo. O que é um enredo? É a história. Qual é a história que eu vou abordar no meu texto teatral? Vocês têm que ser bem criativos para criar a história de vocês, certo? Na história de vocês tem que ter o personagem, tem que ter o lugar em que os personagens estão vivendo, Cada coisa bem estruturada e bem elaborada, ok? No entanto, esse é um texto como exemplo para vocês elaborar o texto de vocês, tá certo? Antes de tudo, vocês irão escrever o rascunho de vocês, certo? Pegue o caderno de vocês e vão elaborar o rascunho de vocês. Para elaborar o rascunho de vocês, vocês vão precisar de quê? Fazer o título. Depois que vocês criar o título, vocês vão colocar o nome de vocês abaixo do título, como vocês veem aí, E depois vocês vão começar o texto de vocês. Bem criativo, certo? Escrevam. Cuidado com as letras, viu? E depois que vocês terminarem o texto de vocês, tirem as fotos bem nítidas para poder enxergar bem, certo? E depois vocês vão gravar um áudio lendo o texto de vocês. Lembrando que o texto de vocês tem que ter no mínimo 25 linhas, tá certo? No caderno de vocês, vocês vão criar o texto teatral de vocês. Vocês podem estar lendo também na página 107 do livro didático para vocês tirarem algumas dúvidas de como criar o texto de vocês, tá certo? Mas qualquer dúvida eu estarei no privado e vocês podem me mandar uma mensagem que eu vou, ajudar vocês, ok? Então é hora de vocês fazer a produção do texto de vocês. Caprichem
e boa sorte. Exemplo estrutural de um texto teatral. Título, depois nome do autor, que é o seu nome, que é você que vai produzir o texto. Depois iniciar o texto. Para iniciar o texto, vocês vão precisar do nome dos personagens que vem em letra maiúscula, certo? Depois as falas em letra normal, que as falas vêm na frente do nome do personagem para indicar a fala daquele personagem, certo? A história de vocês podem ser inspirada em algo que vocês já viveram ou algo do seu dia a dia. Exemplo, o dia na piscina, o almoço com a família, a visita na casa da avó e etc. Sejam criativos. Beijos!